Era sábado e o calendário assinalava 4 de fevereiro de 1961. Naquele dia, mais de 200 homens saíram à rua exigindo a liberdade de alguns irmãos que estavam naquela altura na cadeia prisão de São Paulo. E é por isso que nós hoje estamos aqui neste monumento que simboliza o 4 de fevereiro, para ouvirmos a alguns munícipes e também entendermos qual é a essência do dia 4 de fevereiro de 1961. Venha conosco e acompanhe a reportagem. Imagine um grupo de homens armados, com katanas e paus, enfrentando um sistema bem armado. Na história da humanidade, não são muitos os episódios semelhantes aos que marcaram o início da luta armada em Angola. O objetivo era libertar os presos políticos que se encontravam nas cadeias, acusados pelas autoridades coloniais de atividades subversivas. Entretanto, durante a ronda feita pela nossa reportagem, encontramos algumas crianças que jogavam a bola no marco histórico do Kazenga e, para o nosso espanto, não sabiam qual era a razão da existência daquele local. Estamos aqui com alguns atletas. A ver, vamos se conhecem a origem deste lugar. Quantos anos é que tens? 12. Sabes porquê que estás aqui? Porquê que deram o nome a este lugar de 4 de fevereiro? Aqui é o 4 de fevereiro, onde tem monumentos. Parece que quase que ninguém sabe a origem e também a ideia porque se criou este monumento. E, se alguns desconhecem a existência e história do 4 de fevereiro, os estudantes entrevistados por nós mostraram-nos exatamente o contrário. 4 de fevereiro, a primeira vez que eu ouvi foi mesmo em casa, alguns tios também na rua comentam sobre a mesma data. O que é que achas da data? De certo modo, valeu a pena os nossos pais naquela altura terem lutado para termos hoje a liberdade e a independência que temos? Sim, valeu a pena, até porque valeu a pena tanto que hoje já estamos livres, né? Como angolanos já conseguimos nos deslocar de um lado para o outro, algo que não era possível naquela época e está-se a valer a pena. O 4 de fevereiro é uma data muito especial e foi o início da luta armada que iniciamos no 4 de fevereiro a luta armada para nós conseguir a nossa independência. E como queremos saber mais sobre o 4 de fevereiro, ouvimos a professora de História, Ana Karina, que afirmou durante a nossa conversa que a data deve ser mais divulgada e pede para que conste do plano curricular dos estudantes. Incluam mais matérias relacionadas à nossa história. Tudo bem que devemos saber da história universal, é bastante importante conhecermos o que aconteceu no nosso mundo, mas o nosso, cadê o nosso? Por que nossos livros de história não vemos matérias que falem, por exemplo, uma unidade exclusivamente a falar sobre a nossa história? Por que a nossa história? Se nós sermos nós a falar da nossa história, vem a pergunta, quem será? Vamos esperar que venham outras pessoas para contar a nossa história? Claro que ali eles vão contar a história deles e não a nossa. Então, se isso acontecer, de alguma forma estaremos a perder a identidade. Então, por favor, senhores ministros, lá do INED, os senhores que fazem os livros, por favor, incluam mais matérias relacionadas à nossa história. Estará a dar um grande contributo para a sociedade. Por favor, investiguem mais. Hoje há muitos meios para nós sabermos, podemos ir ao Google e vamos encontrar inúmeras matérias relativas a isso. Então, por favor, jovens, investiguem. Vamos lutar, vamos defender aquilo que é o nosso, vamos ter espírito patriótico. O patriotismo não é sair às ruas simplesmente dizer eu sou angolano, não, mas é também lutar por isso, dizer eu conheço a história do nosso país. Falamos também com a senhora Carolina João e outros vendedeiras no município do Kazenga, que nos contou o que sabe sobre o 4 de fevereiro. O que eu sei, desde a partir mesmo já do livro da primeira classe, já vinha falar do pioneiro Ngangula. Eu fui da OPA, em que foi um menino muito exemplar, não aceitou mostrar a base, naquela altura foi ameaçado, proferiu a morte do que trair a nossa pátria. Sob o 4 de fevereiro, ouvi de tanto os nossos passados sofrerem, serem explorados por cima daquilo que é nosso. Tanto mais até aprendi que Angola era uma província de Portugal, que é tão distante mesmo até do nosso continente.
Então, quando o nosso passado mesmo se revoltaram, viram mesmo chega, deram um basta, se reuniram aqui no campo do Marco Histórico. Isso foi em 61, quando pegaram em katanas para combater contra o colonialismo. E graças a Deus tivemos a independência dia 11 de novembro de 1975. Carolina João fala das vantagens do 4 de fevereiro e deixa uma mensagem para as gerações futuras. Lutam para ver se o país cresce, deixar de lutar com katana, porque nós já não precisamos disso. O nosso país já está em paz, já está independente, já não precisamos disso. Precisamos agora de lutar para evoluir o país cada vez mais, porque nós temos tudo para fazer crescer o nosso país. E este é o possível retrato que podemos fazer em relação ao 4 de fevereiro. Aliás, o 4 de fevereiro abriu portas para o início da libertação de Angola. Mais do que isso, em 1975, a 11 de novembro, proclamava-se a independência de Angola. Mas tudo começa no dia 4 de fevereiro. Com imagens de Emerson Ossi e Florinda Marcolino, a reportagem a partir do Marco Histórico do Cazenga, 4 de fevereiro.